Estamos juntos nessa novena de Pentecostes, rezando, pedindo esse Espírito Santo e recebendo. Tô lembrando, pedir e recebereis, né, Padre? Exato, o Senhor nos prometeu, Ele é fiel às suas promessas e assim que nós nos colocamos em oração, Ele envia de junto do Pai esse grande dom, né? Essa promessa do Pai, que é o Espírito Santo Consolador. Então nós vamos aí, é domingo, mas é dia de rezar a novena de Pentecostes. Então talvez você já foi à missa e está agora rezando, ou talvez está rezando e depois vai à Santa Missa. Seja de uma forma ou de outra, a gente já vai sempre clamando, né, esse Espírito Santo sobre nós e sobre a face da terra. Então hoje é o terceiro dia da nossa novena, nesse domingo que o Padre já está dizendo aqui para nós, que é da Ascensão do Senhor. Isso, aqui no Brasil a Ascensão é uma festa transferida, né? Porque na verdade, no calendário geral, a Ascensão seria lá na quinta-feira, quando nós começamos a nossa novena de Pentecostes. Porque a Ascensão ela é 40 dias depois da Páscoa, isso seria na quinta-feira que passou. Mas aqui no Brasil não é feriado, então para favorecer a participação do povo de Deus, os bispos concederam essa licença de transferir a festa da Ascensão para o domingo, né, para hoje. Então, enquanto em outros lugares estão celebrando o 7º domingo da Páscoa, nós aqui no Brasil celebramos o domingo da Ascensão do Senhor. É hoje que nós vamos ouvir Jesus dizendo, né? Preciso ir, porque se eu não for, eu não vou enviar o Paráclito. Ele já disse na liturgia diária, né? Porque hoje é o relato mesmo da subida. Tá bom. Essa frase que ele diz, eu preciso ir, porque senão o Espírito não virá a vós, ele disse na última ceia. Para vós é bom que eu vá, porque somente assim virá o Paráclito. Então hoje é a despedida, entre aspas, né? Mas Jesus inaugura essa forma nova de estar presente entre nós, ou melhor, dentro de nós, né, com o seu Santo Espírito. Então nós vamos aí rezando, quero acolher, né, você que está chegando agora nesse terceiro dia para rezar, seja muito bem-vindo. Os vídeos, né, dos outros dias estão lá no canal não, tá no canal do YouTube, tá no canal do YouTube, tá aqui no grupo, né, Corações Ardentes, então você pode, né, rezar ali assistindo, rezando, e aí você vai caminhando com a gente. E você pode também continuar compartilhando, curtindo, e se você não é inscrito no canal da comunidade, vai lá, se inscreve, porque assim você vai recebendo, né? Todas as vezes que a comunidade entrar numa live, no momento de oração, na Santa Missa ou outros momentos de espiritualidade, você recebe o aviso e você pode rezar com a gente também. Padre, então nesse terceiro dia da nossa novena, nesse domingo, nós vamos refletir sobre o Espírito Santo, que é fogo. Isso, nós estamos conhecendo alguns símbolos, né, que a Sagrada Escritura usa para falar dessa realidade que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a gente até terminava o último vídeo falando, né? Mas como que a gente viu que o Espírito Santo é água e agora a gente vê que o Espírito Santo é fogo, né? Isso não é contraditório? Água apaga fogo, né? Pois é, justamente. Mas é comum na Sagrada Escritura, para falar das realidades divinas, usar sempre realidades, entre aspas, opostas. É como alguns títulos de Jesus, por exemplo. É tradição chamar Jesus de leão da tribo de Judá. Mas em outros textos a gente diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então é muito diferente um leão e um cordeiro. Então por que a Sagrada Escritura usa essa forma, né, de apresentar opostos para falar da realidade divina? Justamente porque entre um extremo e outro existe um grande espaço ali. Então Deus é esse espaço infinito que se cria entre um extremo e outro, né? Então as realidades humanas sempre, entre aspas, elas falham para falar daquilo que é a realidade de Deus. Então, quando a Sagrada Escritura apresenta o Espírito Santo como água viva e agora também nos apresenta o Espírito Santo como fogo, é justamente para que se crie um espaço entre um extremo e outro para a gente entender que a ação de Deus ela não pode ser limitada pela linguagem humana ou mesmo pelos nossos conceitos. Então é de propósito mesmo que a Sagrada Escritura usa essas imagens tão opostas entre si. Mas, tirando essa explicação, é muito bonito a gente perceber que tem muito a ver realmente com aquilo que o Espírito Santo faz. A água gera vida, né? Falta água, falta vida. E o fogo consome a vida. O fogo tem essa função, né? Sei lá, essa reação. Quando ele toca nas coisas, ele consome.
Então o Espírito Santo é água porque ele gera a vida nova em nós. Mas essa vida nova, que é a água que o Espírito representa, não pode existir onde existe uma vida velha, uma vida ainda apegada ao pecado. É por isso que o Espírito Santo é a água que gera vida nova, mas ele precisa ser fogo de purificação da vida passada, do pecado, né, dos nossos vícios. Então o fogo na Sagrada Escritura, ele é tudo aquilo que o fogo natural ele significa mesmo. Ele aquece, ele ilumina, né? Vale lembrar aquela coluna luminosa que conduziu o povo no deserto quando da libertação do Egito. Então o Espírito ele é fogo porque aquece, porque ilumina, porque inflama, mas principalmente ele é fogo porque ele purifica. E aí, nesse sentido, água e fogo não são tão diferentes. Porque a água serve também. Você está com um objeto sujo aí, você vai lavar. Você usa a água para lavar. Mas a água ela é uma purificação por fora. O fogo é uma purificação por dentro. Quando antigamente se precisava purificar os metais preciosos, se passava pelo fogo, né? Para livrar o ouro das suas impurezas, então passava o ouro pelo fogo, derretia o metal, tirava-se as impurezas, o que ficava era a pedra preciosa apenas. Então o fogo ele também purifica, mas por dentro. A água purifica por fora, a água limpa por fora, mas para tirar a sujeira interior, né, se a gente pode usar essa comparação, é o fogo. Então o Espírito Santo ele é esse fogo de purificação. É ele que causa em nós um sentimento de culpa, de remorso diante do pecado e que nos faz avançar daí para o arrependimento. Culpa é só o primeiro passo, né? É uma primeira moção do Espírito em nós. É aquele sentimento que queima, né? Então, o segundo passo é o arrependimento. O Espírito é fogo por causa disso. Ele queima, ele purifica, mas ele cura. Até vale lembrar que antigamente a medicina recorria ao fogo para certos tratamentos, né? Usava-se a cauterização. Era um ferro em brasa que se passava em alguns lugares enfermos do corpo. Então, quer dizer, o fogo que cura, que purifica a ferida, a enfermidade, espiritualmente, é o fogo que consome nosso pecado, a nossa vida velha, para nos fazer nascer para essa vida nova que o Espírito, a água viva, gera em nós. Então, no fundo, não é que água e fogo são tão opostos, não. Eles caminham juntos na mesma direção, realizando ações espirituais diferentes em nós, mas com a mesma finalidade, de nos fazer alcançar essa vida nova que Cristo veio nos trazer com sua morte e ressurreição. Então tá aí, sinal bíblico do Espírito Santo. João Batista já disse sobre Jesus: eu batizo vocês com água, mas ele virá para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. E de fato aconteceu, né? A gente vai ouvir no domingo que vem, Pentecostes, o Espírito veio sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Então esse é talvez o sinal mais usado, né, para falar da realidade do Espírito Santo. É fogo. Porque no domingo de Pentecostes foi assim que ele se manifestou. O senhor acha que a gente poderia dizer assim, que na nossa vida, quando gera-se o arrependimento e gera-se a conversão, que aí é uma ação do Espírito Santo, e quando eu só tenho um sentimento de culpa, né, por causa daquilo que eu fiz de errado, e não dou outro passo, ali está faltando o Espírito Santo? Já o arrependimento, né, o sentimento de culpa, ele é uma moção do Espírito. Mas a gente não pode se prender só nesse momento, nessa primeira moção, senão a gente se prende ao pecado, se prende ao passado. Por isso é necessário que a moção do Espírito que nos trouxe ao remorso nos conduza também para o arrependimento. Até o padre Raniero Cantalamessa, aquele lembrando a parábola do filho pródigo, ele fala de alguns momentos, né, do itinerário penitencial. Olha que bonito. O Espírito Santo bate a porta da nossa consciência com remorso, abre a porta com a confissão, entra com o arrependimento, liberta com a absolvição, transforma com a justificação e inflama com o fervor. Então esses são a gente pode dizer, os movimentos completos da ação do Espírito, né? Só o remorso é a ação do Espírito? Mas ainda é incompleta, porque esse remorso surgiu em vistas de uma conversão, uma mudança de vida. Então, se você não avança,
É como se você só tivesse aberto a porta um pouquinho, né? Então, remorso é um primeiro momento, mas insuficiente ainda para aquilo que o Espírito quer realmente gerar em nós. Então, é bonito, né? Ele bate a porta com remorso, abre com a confissão. Então, você precisa ter essa... A gente já falava disso aqui em outro vídeo, né? Entra com arrependimento, quer dizer, é muito mais do que só o remorso. Mas são ações que se completam, né? Vão se unindo, se somando umas às outras. Por isso que eu fiquei pensando, porque a gente vê que muitas vezes a gente para nesse primeiro passo, vamos dizer assim, o primeiro estágio. Fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa, enfim. E aí vem o sentimento de culpa, às vezes de forma negativa, porque a gente fica se culpando. Vem o remorso, porque eu devia ter, enfim, e aí a gente não dá um passo a mais. Para ali. Então, então esse sentimento de culpa, eu pensava assim, esse sentimento de culpa e esse remorso, se parar aqui me aprisiona. Mas se vai dando os passos, vem o sentimento de culpa, vem o remorso, mas aí a porta se abre, aí vem o arrependimento e vem o Espírito e aí gera vida nova. Exato. Exatamente esse o caminho que o Espírito gera. Padre, repete aí para nós, por favor. Mesmo porque muito importante e bonito isso. O que o filho pródigo fez foi tudo isso, né? Isso, Senão ele ia ficar lá só, lá na lavagem. Exato. Eu tô aqui, isso e aquilo. Ele ia ficar continuando se lambuzando e não ia acontecer nada mais. Ele caiu em si, se levantou e voltou para a casa do seu pai. Confessou sua culpa. Então, o Espírito Santo bate a porta da consciência com remorso. Abre com a confissão, entra com o arrependimento, liberta com a absolvição, transforma com a justificação e inflama com o fervor. Essa é o estágio. Esse é o itinerário completo, isso, né? Exatamente. Então, a remoção do pecado da nossa vida é a ação do Espírito Santo, fogo de Deus, que queima, né, que abrasa, que purifica. Então, vamos pedir isso agora rezando, porque eu não sei, talvez cada um de nós está aí num estágio, né? Talvez a gente só esteja no arrependimento, que aí gerou um remorso e nós paramos aí, não ficou completo, não vem vida nova, né? Ou talvez a gente já foi lá para o arrependimento, veio o remorso, né? Mas a gente não foi para a confissão. Isso. Né? Não chegou lá na confissão, que foi o que nós falamos, acho que no vídeo anterior. Não fomos para a confissão. E aí a gente não vai para a confissão, ou vai para a confissão, mas depois não se sente, às vezes, totalmente perdoado. Exato. Então, nós precisamos viver todos esses estágios, ou essa caminhada, né? Aqui, esse percurso, para a gente poder nascer, para nascer de verdade dentro de mim, uma vida nova. E a experiência que a gente tem de confessionário, as pessoas dizem muito isso. Parece que ela guardava aquilo por tanto tempo. Quando confessa, padre, eu estou mais leve. Lavou a alma. E realmente o sentimento que o Espírito gera é esse. O Espírito Santo não é um acusador. O acusador é o diabo. Ele nos seduz para o pecado e quando a gente cai na sua mentira, na sua sedução, ele nos acusa. Então esse é o efeito, né, do tentador. Ele nos seduz e nos culpa. Isso. Agora o Espírito não. Ele nos conquista, ele nos mostra o pecado. O Espírito convencerá o mundo do pecado, disse Jesus. E faz isso não para colocar um peso sobre nós. Muito pelo contrário, para nos dar leveza, para nos libertar daquele pecado cometido. Né? O que passou, passou. A graça de Deus é capaz de virar essa página. Não vou dizer nem de apagar, embora ela tenha esse poder, mas ela vira essa página e você segue a vida escrevendo um novo texto, né? Uma nova história a partir daquele ponto. Então é diferente a culpa que vem do Espírito e a culpa que vem do tentador, né? Do nosso acusador, como diz o livro do Apocalipse. Foi expulso o acusador que apontava para os nossos irmãos dia e noite junto a Deus. Então ele foi vencido, o acusador foi vencido pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos rezar agora o terço. E eu acredito que nós podíamos pedir assim, né? Claro que entre as suas intenções, enfim, aquilo que você vai apresentando, até aquilo que você colocou, não, nessa novena de Pentecostes eu vou rezar por aquela intenção ou por aquela pessoa. Acredito que hoje nós podíamos rezar assim, pensar assim, em que estágio eu estou? Qual estágio eu estou? E aí a gente precisa
progredir para chegar lá naquele último, né? Então pedir que essas pedras, né, sejam roladas de tal forma que a gente possa ir caminhando, né, não parando naquela pedra, o arrependimento parei, ou o remorso parei, não, ir caminhando. Então acho que a gente podia rezar assim, né, nessa intenção comunitária, vamos dizer assim, pedindo isso, né, e pedindo que todos nós possamos chegar lá naquele último estágio, né, porque nós podemos estar em um lugar, no outro, num lugar, no outro, mas a meta é o último estágio que eu esqueci qual é. Era o fervor, né? O fervor. Para que o nosso coração seja abrasado com o fogo, né? Nosso coração fica aí queimando de arrependimento, é verdade, queimando de alegria, de ter sido perdoado, né, e poder recomeçar, levantar, que nem o filho pródigo, levantar e começar uma vida nova, queimando desse desejo de ir vencendo, né, todas as dificuldades da nossa vida para nascer um novo homem, uma nova mulher. E talvez o nosso coração aí, por tantas coisas, né, o nosso coração está um pouquinho morno, né, pedindo, Senhor, esse fervor, o fervor do Teu Espírito, esse fogo, né, que queima, mas que não consome, né, esse fogo que purifica. Eu lembrava da música do Tony Alice, ele fala assim, canta, purifica-me, aquilo que não é de Deus, eu não quero para mim. Olha que bonito, é isso, né? Eu preciso, eu necessito, eu não me lembro agora do restante. Então, purifica-me, Senhor, com o fogo do Teu Espírito. Aquilo que não é Teu, aquilo que não é da Tua vontade, aquilo que não é, que me leva à santidade, eu não quero mais para mim. Então, dá-me, Senhor, esse fogo do Teu Espírito Santo. Então, vamos rezar assim? Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar 3 vezes. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Primeiro mistério, pedindo a Deus o dom da sabedoria. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, peçamos o dom do entendimento. Vinde, Espírito de entendimento. Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No terceiro mistério, pedimos a Deus o dom do Espírito Santo, o dom do conselho. Vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Quarto mistério. Vinde, Espírito de fortaleza. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Quinto mistério, rezemos: Vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sexto mistério. Vinde, Espírito de piedade. Vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sétimo e último mistério, rezemos: Vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Vamos rezar essa oração a Nossa Senhora de Pentecostes, pedindo à Virgem Maria, a sua intercessão. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Que bom, fomos rezando, Ficava lembrando essas pedras que vão se colocando aí no nosso caminho, como a gente foi rezando, durante todos aqueles 9 dias, quando nós refletimos sobre a diferença de ressurreição e reencarnação, essas pedras que foram sendo roladas lá, naquele tempo em que a gente rezou, e essas pedras que vão se colocando no nosso caminho e que a gente vai precisando também, pedir para Jesus rolar e para esse Espírito Santo vir, queimar o nosso coração, para que a gente possa continuar dando passos nessa caminhada, Padre? E é interessante a gente até perceber o próprio sistema de formação das rochas, que tem aquela estalactite, estalagmite, gotinha a gotinha, e depois com o tempo aquilo vira uma rocha enorme. Acho que as coisas vão acontecendo na nossa alma também dessa forma. As coisinhas pequenas vão acontecendo, a gente não dá muita atenção para aquilo, mas quando se acumulam, vira aquela rocha enorme que já nos impede de caminhar, que já nos impede de chegar a Deus. Então aí só na força do Espírito para soprar isso para longe, O que foi grão a grão, era mais fácil se tivesse limpado lá atrás. Mas tudo bem, chegou nesse ponto, acumulou. Agora, na força do Espírito, ainda assim nós somos capazes de rolar essas pedras que vão se interpondo entre nós e o caminho que Deus espera de nós. E assim nós vamos caminhando, Deixando o coração arder, Exato. Padre? Como o nome do nosso grupo, o coração nosso arder pelo fogo do Espírito, por essa presença de Jesus no meio de nós. Amanhã, Padre, nós vamos rezar, é o 4º dia, e amanhã o Senhor vai falar sobre o Espírito Santo, que é amor. Que bonito, É água, é fogo, é amor, e tem mais temas aí pra gente continuar rezando nessa novena de Pentecostes. Fica firme, tá bom? Continua compartilhando, não desiste de compartilhar com as pessoas, não desiste de apresentar essa novena, para outras pessoas, porque a gente tá só começando, Nós temos muito ainda que viver. E os que quiserem participar de outros momentos conosco, tem aqui na descrição do vídeo o link de acesso para o grupo Isso. Corações Ardentes,
Essa novena está no canal da comunidade, mas existem outros momentos que a gente faz de maneira mais reservada com esse grupo do WhatsApp chamado Corações Ardentes, que nasceu lá no Retiro Quaresmal e a gente manteve o projeto, né, até a pedido de muitos, para ter contato, para refletir, para rezar juntos. Quiser participar do grupo, aqui na descrição do vídeo é só clicar, você já estará dentro desse grupo Jesus Caminho Seguro, Corações Ardentes. Que hora que terminar a novena, nós temos outras propostas, sim, né, se Padre? Deus quiser. Que bom, nós vamos pedir a bênção de Deus para viver, né, santamente esse domingo e para amanhã, segunda-feira, a gente se encontrar aqui. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos seguindo, deixando que o Espírito Santo queime o nosso coração. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.